E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Francisco Campes. Esse é meu primeiro vídeo aqui falando especificamente sobre um tema de filosofia do direito, teoria do direito, né? Bom, muita gente estava me pedindo para comentar vários temas do positivismo e acabava que eu estava repetindo muitas vezes as mesmas falas, né? Então eu resolvi sintetizar nesse vídeo, aproveitar e talvez de repente acabe interessando a outra pessoa. Enfim, e estamos aqui. Vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Francisco, como eu já disse, eu sou advogado, trabalho na parte de direito criminal, direito constitucional, e sou membro do DASA, em Núcleo de Estudos Hermenêuticos, que é coordenado pelo professor Lenny Streck. Sou mestrando, orientando do professor Lenny Streck, bolsista da CAPES, e eu pesquiso positivismo jurídico, né? Meu objeto central de pesquisa é o positivismo jurídico, a história dele, e também trabalho como tradutor de livros, traduzi já livros do professor Dominique Rousseau e atualmente estou traduzindo um livro do professor Matthew Kramer, que é um grande positivista contemporâneo. Mas vamos lá, vamos ao assunto positivismo jurídico. O que é isso? Para que serve? De onde é que eu começo? Quem é quem na história do positivismo? Bom, começar com uma pequena reflexão. Assim, eu estou fazendo estágio de docência na graduação e um aluno uma vez me perguntou por que eu vou estudar isso? Isso aí não tem aplicação prática, não serve para nada, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Para começar, que eu acho que a pessoa não tem que fazer a faculdade para escolher como é que ela. Para simplesmente ganhar dinheiro, né? Eu acho que é um dos piores jeitos de ganhar dinheiro dentro de um curso é tu tá fazendo ele só por ganhar dinheiro. Mas o ponto é o seguinte: eu comentei com um aluno, qual que é o carro do teu professor de direito empresarial? E ele falou, é um Corolla. Então, qual é que é o carro do professor de hermenêutica jurídica aqui da Unicinos? Não sei. Pois então, ele está dirigindo um Jaguar e uma BMW. Então, o argumento econômico já vai por água abaixo. Não que eu acho que seja um argumento razoável, um argumento decente, né? Mas o ponto é o seguinte, a teoria do direito é importante, a teoria do direito importa. E acho que ao final desse vídeo vocês vão ver. E não é só porque ela dá retornos financeiros, não é só porque nos tribunais superiores muito do que se debate, no STF, no STJ, seja teoria do direito. É porque uma teoria do direito é o que mantém a nossa democracia, é o que mantém a gente conseguir viver em harmonia, conseguir construir as nossas instituições democráticas, né? O argumento econômico foi só para convencer um aluno que estava no curso só para isso, né? Além de tudo, além de eu julgar que isso é a matéria mais importante, junto com o direito constitucional, hermenêutica jurídica, ou teoria do direito, ou filosofia do direito, servem muito na prática. Para argumentação jurídica, para construção de argumentos nos tribunais superiores, no STF, no STJ. Bom, o professor Lenny Streck é um dos grandes advogados do Brasil e é o autor mais citado em teoria do direito na América Latina, e um dos mais citados no Brasil, de forma geral, em alguns índices é o mais citado, porque ele é um grande pesquisador da filosofia do direito. E o positivismo jurídico é o tema central para iniciar nos estudos da teoria do direito, né? E por isso estamos fazendo essa brevíssima introdução ao positivismo jurídico para vocês terem uma condição de pré-compreensão sobre esse tema. Vamos lá então, né? O que é o positivismo jurídico? Assim, tem muitas divergências sobre qual o significado exato de positivismo jurídico. Vai ter autores mais antigos, inclusive como Bobbio nesse livro aqui, que aliás eu não recomendo para quem está iniciando. Veja bem, não recomendo para quem está iniciando, porque eu julgo que ele tem visões ali que são ultrapassadas, se não incorretas atualmente, sobre o viés da teoria do direito, sobre o que é o positivismo jurídico, mas é um livro bom, é um livro que foi muito importante, então eu não recomendo para iniciantes, mas eu recomendo para quem já está no nível intermediário e consiga traçar sua crítica sobre o que é isso, né? Bom, o positivismo jurídico ele é uma das vertentes dentro da teoria do direito, né, que muitos teóricos se firmam. Né? Aqui tem algumas palavras-chave sobre o que é, né, o positivismo jurídico nesse design, mas de forma geral o positivismo jurídico ele tem três teses bem consistentes. A separação entre o direito e a moral, o direito é uma coisa, o certo, o correto é outra coisa,
a tese das fontes sociais, que é que o direito ele provém de fontes sociais, ou seja, de uma autoridade do poder legislativo, do poder executivo ou de alguma outra força. E o professor Lenin Streck diz que uma das teses centrais do positivismo é a discricionariedade. Depois a gente vai entender o que é discricionariedade, mas é, digamos assim, a ausência de princípios na fundamentação de respostas concretas. Hoje em dia tem positivistas que divergem sobre isso, mas de certa forma são essas três teses gerais, né? Direito é uma coisa, moral é outra, a separação entre o direito e a moral, a tese das fontes sociais e a discricionariedade. Né? Isso é o núcleo duro do positivismo jurídico, digamos assim. Mas para vocês terem uma contextualização histórica e as coisas começarem a fazer sentido, vamos ver a história do positivismo jurídico. Vejam bem, aqui eu estou fazendo um recorte anglo-saxão, né? Vai ter os germânicos, como o Kelsen, que é um autor muito importante. Ele e o Hart dividem quem é o jurista mais importante do século XX, né? Acho que no Brasil até a influência do Kelsen é maior, mas eu estou apresentando o contexto anglo-saxão. E eu penso, inclusive, em fazer um vídeo posterior explicando só a teoria do Kelsen e diferenciando ela da teoria do Hart, né? Mas para a questão de objetividade, de compreensão, eu tinha que escolher um dos dois autores, o Kelsen ou o Hart, para apresentar aqui. E eu optei pelo Hart, até porque ele é mais analítico, mais objetivo e está dentro do contexto anglo-saxão. Mas vamos lá. O primeiro grande positivista, tem gente que alega que foram os gregos ali, com Aristóteles, enfim. Mas eu acho que é um contexto social muito diferente, né? É uma época, a antiguidade, antes da modernidade, né? Mas o primeiro grande positivista, nas formas que a gente conhece hoje, foi o Hobbes. O professor Lenin Streck aponta isso muito bem no livro Dicionário de Hermenêutica, em diversos textos dele, né? O Hobbes nasceu em 1588 e ali está errada a data de falecimento dele. Obviamente ele não viveu quase 300 anos. Ele morreu em 1679. Viveu bastante para a época, 88 anos. Mas durante esse tempo começaram-se algumas discussões sobre algumas discussões modernas sobre direito é o que é bom, o que é o direito, né? O Hobbes era um contratualista. E o Hobbes ele dizia assim, olha, o direito é aquilo que é posto pelo soberano. O soberano é melhor... Eu vou falar muito sinteticamente aqui. Poderia ter um vídeo de 6 horas sobre cada um desses autores, mas o que eu quero dar é uma pré-compreensão. Então vamos lá. No limite do que é sintético e a ponto de não ser incorreto, né? O Hobbes ele diz assim, o direito é aquilo que o soberano diz que ele é. O direito não é uma lei divina, o direito não é o que os anciões dizem que interpretaram através das escrituras de Deus. Não. O direito é o que o soberano diz que ele é. Se o soberano diz assim, quem saquear uma vila vai ser enforcado, está cometendo um crime, isso aí é o direito. Se a Bíblia, por exemplo, vai lá e diz que não se deve matar ninguém, isso não é direito. Direito é o que o soberano diz, que quem invade vilas, quem faz saques, tem que ser morto. O Hobbes tinha muito essa questão de ser um contratualista, de tentar trazer mais clareza, mais determinação para como funcionava o Estado, né? A gente sempre pensa, Hobbes era o cara que dizia que o homem é o lobo do homem, que o homem é mau por natureza. Mas o Hobbes era um grande moderno. O Hobbes era um cara que muito à frente do seu tempo, era um cara que era um polímata, né? Era um cientista, era um matemático, era um cientista social, um teórico do direito. Ele travou com o Edward Coke um debate que virou um livro, que inclusive eu tenho aqui, que recomendo muito. Eu cito muito esse livro na minha dissertação, que é o Diálogos entre um filósofo e um jurista, né? Um debate entre ele e o Edward Coke, um debate simulado, que foi um jurista muito importante da época. Foi do equivalente à Suprema Corte na Inglaterra, foi procurador-geral. Mas em tese, o que o Hobbes diz? Direito não é o que é bom, direito não é o que é justo.
Direito é aquilo posto pelo soberano. Soberano pode ser um déspota, pode ser um rei, pode ser uma Câmara de Lordes, pode ser uma Assembleia Legislativa. O direito, então, ele provém de uma fonte social. O Hobbes é o primeiro cara que diz, o direito estabelece a tese dos fatos sociais. Claro que a gente pode ver os gregos antigos na obra ali, que existe uma tensão entre o direito da polis e aquilo que é certo. Nos gregos já tinha muitas nuances disso, mas na modernidade quem coloca isso é o Hobbes. Posteriormente, o Hobbes, sob a influência do Hobbes, surgem dois outros grandes positivistas. Aqui já temos uns caras mais modernos, né? Já passou bastante tempo. O Jeremy Bentham nasceu em 1748 e morreu em 1832. E ele era um cara muito à frente do seu tempo, era um cara muito liberal, era um cara que queria trazer mais clareza e mais determinação para dentro do que era o direito. Ele dizia que na Inglaterra existia uma dog's law, um direito para cachorro, que as pessoas na Inglaterra aprendiam um direito que nem os cachorros aprendiam a fazer as coisas certas, apanhando. Hoje em dia a gente sabe que nem sequer o cachorro, o melhor jeito de ensinar o cachorro é apanhando, né? O cachorro não aprende apanhando, não é o melhor jeito. E naquela época na Inglaterra as pessoas aprendiam tudo apanhando, aprendiam na base da marra, não tinha determinação sobre o que era o direito. Para te saber como interpretar uma lei, tu tinha que ler livros de jurisprudência super complexos, era super difícil ter acesso àquilo, né? E ainda por cima tinha grandes juristas da época, como Blackstone, que o Bentham frequentou algumas aulas dele e falou que era uma bobagem tudo que ele dizia, que dizia que o direito tinha que estar de acordo com as vontades de Deus, né? Então, o Bentham naquela época ele era um cara progressista, ele era um cara que queria reformas, ele queria que tudo fosse codificado. Apesar de ser um jurista da common law, ele tinha uma veia muito forte de civil law, porque ele queria mais determinação e mais clareza por meio da codificação. Então, o que o Bentham difere assim do Hobbes, né? Ele difere porque ele era um crítico social, os objetivos dele eram um pouco diferentes do Hobbes, e ele também queria a codificação, trazer mais clareza, mais determinação, mais precisão para o que era o direito. Ele combatia o justnaturalismo daqueles que diziam que o direito deveria estar de acordo com as vontades de Deus. Ele e o grande discípulo dele na teoria do direito, John Austin, que é esse senhor ao lado, o Bentham é o da esquerda e o Austin é o da direita. Ficou por acaso, assim, mas o Bentham era um cara mais liberal, era um cara mais avant la lettre, e o Austin era um cara mais conservador, né? O John Stuart Mill foi o grande discípulo do Bentham no que diz respeito à teoria política, ao liberalismo, aos direitos de minorias. E o John Austin, que era um cara mais conservador, foi o grande discípulo do Bentham no que diz respeito à teoria do direito. Nesse livro aqui, que na época não foi tão reconhecido, e posteriormente foi o grande livro, né, The Province of Jurisprudence Determined, do Austin, ele tenta trazer para a realidade cotidiana as teorias do Bentham, né? Ele era um jurista propriamente, o Bentham também era, mas o Bentham era aqueles juristas que gostavam mais de filosofia, mais de outras coisas, né? E o Austin era um cara que era um jurista, um advogado, era um estudioso também, né? Essa edição aqui é muito boa, tem um prefácio do Herbert Hart, essa que eu tenho aqui, e recomendo bastante o prefácio dele, porque pra gente faz mais sentido do que ler direto o Austin, né? Porque falta um pouco de contexto. Mas de qualquer forma, para quem quer se aprofundar, é uma leitura muito boa e necessária. Mas vamos lá, o que o Austin fez de diferente? O Austin ele trouxe para dentro do direito, para a prática cotidiana, as ideias do Bentham sobre clareza, sobre determinação, sobre codificação. Ele não era totalmente a favor da codificação, assim, tinha nuances, mas ele queria trazer mais clareza e mais determinação para separar o direito de um justnaturalismo, do subjetivismo dos juízes da época. Poxa, a gente tem toda uma tradição de pessoas que vêm decidindo assim, segundo a legislação, segundo o que foi positivado, que foi posto pelos fatos sociais, pelos agentes do Estado, e vai lá e vem um juiz e diz que isso não está de acordo com a vontade de Deus. Não, a gente não pode fazer assim, a gente não pode viver nessa esculhambação. E o Austin tentou trazer isso para dentro do direito, né, para definir o que é direito, né? Eles definiam o direito
ainda de uma maneira um pouco precária, como sendo um fato social, né? Como sendo algo derivado da vontade de um soberano. Né? Naquela época era um soberano melhor que o do Hobbes, né? Era um soberano que era uma câmara, né? A câmara do poder legislativo, né? E o direito era o que era posto por eles. Enfim, de forma geral era isso, né? Eles desenvolvem um pouco mais a teoria do Hobbes. Mas, posteriormente, entre o Austin, né, e o Herbert Hart não aconteceu muita coisa. Os dois eram professores das grandes universidades britânicas, né? E o Hart surgiu como um cara que paradigmático assim dentro da teoria do direito. Tá aqui ele, né? Só alguns fatos interessantes sobre o Hart, né? O Hart ele era de origem judaica, nasceu na Inglaterra e ele estudou direito e filosofia em Oxford. E ele foi durante a Segunda Guerra Mundial do MI6, né, que é o órgão de inteligência britânico dos filmes do 007. Eles pegaram naquela época todos os filósofos, todos os estudiosos e botaram ali para os caras ficar pensando em estratégia de guerra. Né? Aparentemente deu bastante certo porque os aliados ganharam a guerra. Né? Mas o Hart ele estava meio desiludido com a teoria, com a filosofia do direito e quando ele estava no MI6 ele teve contato com muitos filósofos, muitos intelectuais assim, e ele decidiu voltar para a academia, né, depois da Segunda Guerra. O Hart foi professor catédrico de Oxford, né, na cátedra que ele foi sucedido pelo Dworkin, que estará em seguida aqui, né, e ele foi um cara genial, assim, genial, paradigmático. Eu acho que ele e o Kelsen estão no mesmo patamar, assim, né. Tem muitas coisas em comum nas teorias dos dois. O Kelsen está mais para algo mais transcendental, a la Kant, e o Herbert está para algo mais fático, a la David Hume. Né? Mas, de forma geral, o que quer dizer a teoria do Hart, né, Francisco? O positivismo do Hart ele supera o paradigma de que o direito eles são comandos sustentados por ameaças. O que isso quer dizer? Bom, a gente viu ali no Hobbes, no Austin e no Bentham, que o direito ele era uma ordem de um soberano imposta por meio de uma sanção. Né? Eles diziam isso bem claramente. O direito é uma ordem sustentada por uma sanção. Né? Então, tipo assim, se tu matar alguém, tu vai ter uma pena, tu vai ser preso, tu vai ser criminalizado, tu vai ter uma pena. Tem uma ordem, não matar ninguém, se tu descumprir, tu vai ter uma sanção. Isso era o direito. Né? O Hart pega e olha assim, mas o nosso direito é muito mais complexo que isso. Eu vou fazer uma análise, ele faz uma análise quase antropológica assim, do direito, né? Com um método próprio, utilizando a filosofia da linguagem para diferenciar, para trazer mais clareza e determinação para o direito. Não vou entrar na filosofia da linguagem, que é um tema que a filosofia da linguagem no Hart podia ser um tema para um vídeo só. Mas, de forma geral, o Hart diz assim, olha, de fato, nas sociedades primitivas, o direito ele é algo muito precário, né? Ele é uma coisa, ele faz uma análise antropológica, tipo, vamos pegar o totem tabu do Freud, né? Ele não usa esse exemplo do Freud, mas é um exemplo parecido. No totem tabu do Freud, os aborígenes, né, que vivem naquela sociedade, eles não podem manter relações sexuais com pessoas do mesmo totem que eles, né? E eles herdam o totem da mãe. Então é para evitar, de certa forma, o sexo entre filhos e mães e irmãs, enfim. E as pessoas naquela sociedade que copulam com as pessoas do mesmo totem, elas são segregadas, elas têm uma pena. Se a pessoa manter relações sexuais com a própria mãe, ela vai ser morta naquela sociedade. Então nós temos aí uma pena para uma conduta, né? Nós temos regras primárias nessas sociedades mais primitivas, entre aspas, né? E o Hart diz, nas nossas sociedades as coisas são muito mais complexas que isso, né? A gente tem penas. O artigo 121 do Código Penal é uma norma primária, né? É uma norma que diz ali no Código Penal. Matar alguém é um crime, né? Está determinado ali, a pena é de 6 a 20 anos.
E o Hart diz, a nossa sociedade não é só isso, não é só essa pena, né? Porque ao longo do desenvolvimento, da complexificação, quanto mais complexo o Estado vai ficando, mais normas vão surgindo, mais nuances vão surgindo. E nas nossas sociedades, as normas são mais complexas do que nas sociedades dos aborígenes, né? Por quê? Porque conforme a sociedade vai se desenvolvendo, a essas normas primárias, como o crime de matar alguém, como o homicídio, surgem parasitariamente normas secundárias sobre como criar essas regras, sobre como modificar essas regras, sobre como interpretar essas regras. Então, o Hart diz assim, olha, o direito é algo bem mais complexo do que o Bentham, do que o Austin e o Hobbes estão dizendo. Ele, inclusive, foi um grande estudioso do Bentham e do Austin, né? É alguém que falava com total propriedade sobre eles, né? Foi o cara que fez ensaios, que escreveu livros sobre eles. E ele diz assim, o direito para esses caras aí, para o Austin, era pouco mais do que ameaças de um gangster. Se alguém me... o que um gangster faz é direito, segundo a teoria deles. Ele me ameaça, e se eu não pagar mensalmente para ele uma quantia para proteção, vou ter uma sanção. Ele vai botar fogo na minha loja e vai me perseguir. E isso não é direito. Na nossa sociedade, o direito é muito mais complexo que isso. Por quê? Porque o direito na nossa sociedade é um conjunto de regras primárias e regras secundárias. Essa é a grande sacada do Hart. Isso é uma sacada genial, que conseguiu desmontar com uma tradição que vinha desde 1600 e pouco, né? Que é a tradição da teoria da sanção. O Hart, então, diz assim, primeiro a gente tem regras primárias, que são as regras de conduta, que são as regras que cotidianamente as pessoas têm acesso. Tipo, não matar alguém, não roubar, não casar mais de uma vez na nossa sociedade, né? Isso tudo é normatizado. Mas, parasitariamente, essas regras primárias, surgem regras secundárias sobre como fazer essas regras. Qualquer coisa é regra? Não, não é. Qualquer coisa não é lei na nossa sociedade. A gente pode interpretar a lei de qualquer forma? Não. A gente pode modificar a lei de qualquer forma? Não, não podemos. Então o Hart vai lá e diz assim, é por isso que as análises anteriores são erradas, porque o direito é um conjunto de normas primárias e normas secundárias. Bem, é uma teoria interessante, é uma teoria que tem muitas nuances, é uma teoria que combate principalmente um pragmatismo, um realismo jurídico que diz que o direito é o que o juiz coloca que ele é, que o direito é qualquer coisa. O Hart traz mais determinação e clareza. A teoria dele é muito, mas muito boa mesmo, mas não é perfeita. Por quê? O Hart ele mesmo reconhece. Existem zonas de penumbra na lei. Digamos assim, tem uma lei que diz que é proibido o trânsito de veículos na praça, numa praça, né? E essa lei ela diz veículos, né? Mas e patins? Patins são veículos? Tu pode transitar de patins nessa praça, nessa localidade? O Hart diz aí, nós temos uma zona de penumbra. É impossível para o legislador ele compreender o mundo inteiro. Tu ia ter o que o legislador faz é um mapa. Ele não replica o mundo inteiro. Se ele fosse replicar o mundo inteiro, ele ia fazer o próprio mundo, entendeu? Não ia ser um mapa, né? A legislação é um mapa, uma conduta de conduta de guia, né? De guia. Mas o ponto é que a gente não pode... a gente vai ter uma indeterminação, a gente vai ter hard cases, a gente vai ter casos difíceis em que está estabelecida uma zona de penumbra que a lei não compreende, que não está escrito no Código Penal, que não está escrito no Código Civil o que fazer. O caso do patins é um caso que ele usa de exemplo. Inclusive o livro do Matthew Kramer sobre o Hart tem a capa Os Patins, né, em referência a isso. A zona de penumbra. E foi uma concessão intelectual que o Hart fez, eu acho muito nobre da parte dele reconhecer isso, mas tem um problema no positivismo jurídico. É um problema que o positivismo jurídico nem quis enfrentar, que é o problema da teoria da decisão. Como o juiz decide nesse caso do patins? E o Hart vai lá e diz, ele tem que fazer uma escolha discricionária, ele tem que decidir como se ele fosse o legislador. O Aristóteles já dizia isso, para ter noção. Por isso que os gregos merecem ser mencionados sempre, né? Mas não vou entrar tanto neles, né?
O Hart dizia, é uma escolha discricionária. O juiz vai ter que decidir como se ele fosse o legislador. E eu, sinceramente, não estou tão preocupado em criar uma teoria da decisão, dizia o Hart. Eu estou preocupado em trazer mais clareza e determinação para o que é e para o que não é direito. E, bom, essa zona de penumbra aí, vamos pegar um exemplo que o professor Lenny Streck adora, é um exemplo genial. Eu não acho que o Hart ia ser tão inocente dessa maneira, eu acho que ele é um cara sensato, é um cara que conhecia a filosofia da linguagem e tal. Mas existe uma plataforma, né? E na entrada dessa plataforma está dito ali, proibida a entrada de cães. E daí tu vai ter um juiz ali, vai ter um guardinha ali, um barra juiz, uma autoridade de Estado, que vai estar definindo quem é que pode, como é que a pessoa, se a pessoa pode entrar ou não ali. E daí vem um cara com um cachorro e ele diz, não, não pode entrar. Daí o cara, não, beleza, eu vou embora, né? Realmente não posso entrar. Falando em cachorro, o Jorge acaba de aparecer aqui. Jorge é meu cão que resolveu entrar aqui. Mas vai pra lá, Jorge. Vai pra lá agora. Isso aí. Mas o ponto é o seguinte. Esse guardinha ele vai dizer assim, não, tu não pode entrar com esse cachorro. Beleza, o cara pega e vai embora. Daí chega um cego com um cão guia. E daí o guardinha diz, não, tu não pode entrar aqui, cara. Tá dito que é proibido o cachorro. E daí o cego diz, mas essa lei ela não devia se aplicar a mim, porque meu cachorro não vai gerar problemas aí na plataforma, ele é um cão treinado. E o cara vai lá e diz assim, não, mas aqui tá dito que cães não podem na plataforma e tu não vai entrar. Beleza, então vou embora, né? O que eu vou fazer? Não vou brigar contigo. Daí chega um camarada com um urso na plataforma. E esse guardinha, que é um positivista textualista, o Hart não seria um positivista textualista, estou usando de exemplo aqui. Chega o cara com um urso lá e o guardinha diz assim: bom, aqui está dito que não pode entrar com cães na plataforma. Só diz isso, não diz nada sobre ursos, então vá em frente e entre. Então esse é um dos problemas do positivismo, né? Ou do positivismo do Hart não diria isso, né? Mas é uma anedota, né? Que a gente usa muito para apontar para os problemas do positivismo textualista. O positivismo do Hart não é textualista, é um positivismo mais complexo, né? Mas cabe aqui uma menção para compreender assim a dificuldade do positivismo na hora da teoria da decisão, né? O Hart não vai ter um passo a passo te dizendo como decidir nesse caso. Ele vai dizer que é uma decisão discricionária. Ele, conhecendo Hart, lendo as obras dele, ele possivelmente diria, não, o cão guia do cego pode entrar e o urso não pode entrar. Mas, enfim, ele não tem uma teoria que vai te dizer como fazer isso com tranquilidade. Ele vai fazer isso discricionariamente. Daí surge um senhor chamado Ronald
Aí voltamos depois de uma breve período de queda do PowerPoint, que eu possivelmente vou editar. Vamos lá, eu vou passar este livro aqui na frente para ver quando eu tenho que cortar. Aqui, cortar. Vamos lá, tivemos um pequeno break aqui porque o aplicativo que eu estou usando para gravar caiu, mas voltou. Mas eu não vou nem colocar isso, eu vou só cortar. Cortando. Bom, vamos falar então sobre este camarada aqui chamado Ronald Dworkin, que é o jurista que eu pessoalmente acho que tem a melhor visão sobre o direito até hoje. O Dworkin, ele criticava... O Dworkin era um cara muito... Como eu posso falar? Era um cara muito debochado. Ele era um cara que usava muito da ironia, usava muito de humor para ridicularizar os caras que ele debatia, os caras que ele... as teorias que ele discordava. E ele era um cara genial, um cara brilhante, assim. O Dworkin sucedeu o Hart na cátedra dele de Oxford. E foi um grande aluno dele, e ele sucedeu o Hart e depois criticou muito Hart, de maneira às vezes até muito pesada. Mas ele também criticou muitos reacionários, muitos conservadores também, e sempre de uma maneira engraçada, elegante e bem-humorada. Mas vamos lá. O Dworkin, ele percebeu assim, olha, Hart, tu e os positivistas querem trazer muita determinação para o que é o direito. Mas na hora de fazer uma teoria da decisão, você simplesmente não desenvolve nada. Quando tu tem os hard cases, você simplesmente joga para o juiz decidir como ele quiser. Que determinação é essa? O direito não pode ter discricionalidade. Tu tens um grande problema na tua teoria. E o Hart, inclusive, dedicou todo um pós-fácil e grande parte da energia da vida dele para responder as perguntas do Dworkin. E, bom, o que o Dworkin criticava exatamente? Esse problema da discricionalidade. E por que ele criticava isso? Porque o juiz não tem legitimidade para decidir como ele quiser. Ele não pode fazer uma escolha discricionária. Ele responde às instituições democráticas. E qual que foi a grande sacada do Dworkin? Não, ele não inventou isso. Ele não inventou os princípios, né? Mas a grande sacada dele foi olhar para a prática jurídica e ver que dentro dela existiam os princípios e que eles estavam presentes, né? Foi ver que o direito era um conceito interpretativo. O Dworkin é um cara que traz as teorias de Gadamer, de Wittgenstein 1 e 2, e dos grandes teóricos da filosofia, da linguagem, para dentro do direito, da filosofia hermenêutica, da interpretação. E a partir desses filósofos, dessas teorias, ele faz um general attack ao positivismo, um ataque geral ao positivismo. Toda a obra dele foi para desenvolver as teorias dele sobre direito, moral, política, organização do Estado, igualdade, justiça, mas toda a obra iniciou criticando o positivismo jurídico. E por que eu acho que a teoria dele é mais convincente que a dos outros? Para começar, vamos fazer justiça ao Hart e aos outros positivistas, porque eles não tinham a intenção de fazer uma teoria da decisão jurídica. E o Dworkin tinha. E o Dworkin fez uma teoria da decisão jurídica muito boa. Olhando para a prática jurídica, o Dworkin dizia assim, olha, os juízes, Hart, eles não decidem só com base na legislação, eles não decidem só com base nos julgados anteriores, né, que era a tradição common law. Eles também levam em consideração os princípios, que são uma coisa muito importante na prática jurídica. E o Dworkin vai lá e olha para o caso Riggs versus Palmer. O que é o caso Riggs versus Palmer? Tinha um avô que ia casar com uma mulher bem mais jovem, e o neto dele olhou assim e disse, acho que ele vai me tirar do testamento. E esse neto foi lá e matou o avô, porque ele viu na lei que não dizia nada sobre netos homicidas que deixam de herdar, e também não tinham decisões nesse sentido ainda. Bom, ele foi lá, matou o avô e seria o herdeiro. Foi assim que o tribunal entendeu que era correto? Negativo. Porque o tribunal disse assim, olha, dentro do direito existem princípios de moralidade, princípios de dignidade,
Um desses princípios é o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. E olha, tu quis dar uma desperta para cima da gente, mas não vai dar certo, porque o direito não é só o que está posto dentro da legislação e dos julgados, o direito também se consiste em princípios. E vejam bem, o positivismo não é dizer que o direito é cumprir a letra da lei. Espero que isso tenha ficado claro anteriormente. Mas o positivismo peca em questão de teoria da decisão. E os juízes já vinham, dentro da prática jurídica, colocando princípios, né? E o Dworkin vai lá e diz, Hart, tu deixa a decisão como algo discricionário, mas a decisão tem que ser baseada no princípio. E princípios são standards jurídicos também. Princípios têm validade jurídica. Princípios servem para a gente decidir quando a gente tem a zona de penumbra. Eu não vou entrar na teoria da decisão do Dworkin, porque o tema aqui é positivismo. O que eu quero dizer é que o Dworkin, ao dizer que o direito é um ramo da moralidade, que o direito deriva da moralidade, de standards morais, de padrões morais, ele promoveu uma cisão no positivismo jurídico. E essa cisão fez com que falar muito resumidamente, de maneira que até pode ser considerado equivocado por alguns. Mas é para dar uma nuance geral para introduzir vocês. Eu tenho um texto sobre isso no Conjur, que vai estar aqui nos comentários, aqui embaixo, sobre a cisão no positivismo jurídico, né? Vai indicar para vocês bibliografias melhores. Mas digamos assim, os positivistas inclusivos da moral e os exclusivos da moral têm uma diferença conceitual sobre a separação entre direito e moral. Enquanto os positivistas inclusivos da moral, como esse senhor chamado, que está na foto grande, chamado Matthew Henry Kramer, que é o principal autor que eu estudo, diz que o direito, princípios de moralidade podem ser colocados dentro do direito, desde que eles sejam positivados, desde que um legislador vá lá e diga, olha, esse princípio e esse princípio e esse princípio podem estar dentro do direito, fatores morais podem ser usados nessa decisão, mas isso tem que passar pelas fontes sociais. O direito pode sim ter nuances de princípios e nuances de moralidade. O Hart também aderiu a uma tese do positivismo inclusivo da moral. E esses dois senhores, nas fotos menores, chamados Scott J. Shapiro e o Joseph Haas, dizem que o direito não pode depender de nenhum critério de moralidade, porque assim ele vai ter mais clareza e vai ser melhor para as pessoas. Eu estou falando de maneira muito resumida, né? Não repliquem isso dentro de um texto sobre esses autores, de um texto genérico até pode ser. Mas eles dizem assim, o direito ele tem que ter mais clareza e determinação e por isso a gente não pode ceder nada para a moral dentro do direito. A gente vai ter que mandar os legisladores trabalharem quando a gente tiver dificuldades, né? Quando tiver falta de clareza. E de forma alguma a gente pode colocar princípios da moral, porque isso vai gerar discricionariedade, isso vai gerar problemas. Enfim, é bem complexa a teoria deles, o Joseph Haas principalmente. O Shapiro tem um livro muito bom chamado Legality, que é um livro de história da filosofia do direito. Ele tem um podcast também, que ele fala sobre o Legality. Eu vou colocar também nos comentários, que eu recomendo muito o podcast dele. É muito bom mesmo. Os caras são bons. E o Shapiro é um cara completamente maluco também. Sigam ele no Twitter e vocês vão entender o que eu estou falando. Mas vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para falar na prática. O que significa ser positivista? O que significa ser justnaturalista? O que significa ser interpretativista? Como é que o juiz ia decidir isso? O juiz positivista é simplesmente aquele que cumpre a letra da lei? O juiz interpretativista decide a la louca? O justnaturalismo é tudo a mesma coisa? Não existe só um tipo de justnaturalismo? Bom, para você entender na prática o que significa as diferentes vertentes da teoria do direito, eu vou usar um exemplo aqui do Carlos Santiago Nino. Eu não vou falar muito mais sobre ele, mas também vou deixar um texto no Conjur que vai sair essa semana, meu, sobre ele.
com parceria com Henrique Abel, que é um camarada meu que fez doutorado em Londres, teoria do direito. Mas vão atrás do Carlos Santiago Nino, porque o cara era fantástico. Maior jurista da América Latina do século passado, sem dúvida. Um democrata, assim, foi responsável por prender um dos responsáveis por prender os militares na Argentina. Então, pesquisem sobre esse camarada aí, que ele era sensacional. Morreu precocemente indo trabalhar na Constituição da Bolívia. Era um argentino. O Carlos Santiago Nino, ele faz um experimento teórico muito interessante. Ele faz um experimento prático de compreensão como as diferentes teorias do direito elas impactam nas decisões dos juízes, né? E ele pega um exemplo muito bom também, que neste livro aqui, pessoal, que assim, olha, é o livro que eu estou passando para os meus alunos de filosofia do direito no estágio de docência. Esse livro aqui é Introdução à Análise do Direito. Esse livro do Carlos Santiago Nino aqui é fantástico, fantástico. Leiam, passem para os seus estudantes, conheçam essa obra aqui, porque o Carlos Santiago Nino, para vocês terem noção, o Dworkin já fez seminários em homenagem a ele, né? Ele foi professor em Yale, estudou em Harvard, estudou em Oxford, e o cara sabia demais. Mas, bom, ele faz um experimento prático, né, para alunos de graduação entenderem o que significa ser positivista. Nesse experimento, ele usa o Tribunal de Nuremberg, que, para quem não sabe, foi o tribunal que julgou os nazistas. Tribunal dos aliados, né, que julgou os agentes do Estado nazista e as pessoas que patrocinaram atrocidades. No caso prático em questão, Carlos Santiago Nino propõe o julgamento de juízes e de agentes da lei durante a ocupação nazista, né? Como a gente sabe, muitas sentenças de juízes foram responsáveis por mandar milhões de judeus de trens para serem exterminados em campos de concentração, né? E então, como é que a gente discute o papel dessas pessoas? Então, eu acho uma sacada genial o Nino usar isso aqui de paradigma. Vocês vão ver por quê. O Tribunal de Nuremberg, eu já expliquei para vocês, foi o tribunal que julgou os nazistas e os agentes do Estado da Alemanha, né? Aqui tem uma foto dele. Foi um tribunal composto pelas potências que venceram a guerra. E vamos lá. O Nino ele faz um estudo das sentenças dos juízes. Ele faz como se os juízes seguissem algum modelo de sentença, né? Como a teoria do direito que esses juízes seguem impacta nas sentenças deles, né? Eu tomei liberdade, não é exatamente assim que o Nino fala, né? Mas eu tomei liberdade de ampliar e de colocar mais alguns juízes e de acrescentar algumas nuances, né? Bom, o primeiro juiz é um juiz naturalista cristão. Esse juiz ele está julgando os agentes da lei durante o nazismo, né? E esse juiz ele diz assim, em linhas gerais, né? Toda sentença tem que ser fundamentada. E a teoria do direito que os juízes seguem vai fazer eles fundamentarem ela de maneira diferente. Esse juiz vai dizer assim, olha, a defesa está argumentando, vamos aqui falar o que a defesa dos caras que estão sendo julgados fala. Essas pessoas aqui, elas estavam cumprindo ordens, elas estavam cumprindo leis, e elas estão protegidas pelo princípio de que ninguém pode ser punido por algo que não era crime à época que foi feito, né? Naquela época não era crime mandar pessoas para câmaras de gás, né? Estavam protegidas pelo aparato do Estado e essas pessoas estavam seguindo ordens. Então, essas pessoas não podem ser responsabilizadas por isso, porque elas estavam sendo agentes do Estado, né? Essas pessoas não são culpadas, culpado é o Estado. Bom, o juiz naturalista cristão, ele ia dizer assim, olha, levei em consideração os pontos da acusação, né, que diz que essas pessoas são responsáveis por matar milhões de judeus, e levei em consideração os pontos da defesa, que diz que elas estavam cumprindo ordens e que não existia uma lei naquela época que proibisse elas de fazer isso. Mas existem princípios de Deus que são atemporais e que dizem que a gente não pode promover o massacre de milhões de pessoas, que a gente não pode organizar um genocídio em massa. Esses princípios são universais e estão presentes nos textos de Deus, na Bíblia e nas escrituras sagradas.
E por isso que vocês fizeram é um crime horrível, odiento, nojento, que merece ser punido sim, porque ele contraria as leis de Deus. Esse seria um justnaturalista clássico. Esse seria o justnaturalista que o Hobbes, o Bentham e o Austin querem criticar. Porque na mesma medida que esse cara, nessa situação, ele vai pegar e vai dizer assim: o que vocês fizeram vai contra as leis de Deus. Se um casal homoafetivo, vamos pensar numa situação contemporânea, estivesse beijando na rua, esse juiz pode mandar prender esse casal por dizer que a homossexualidade é contra a religião de Deus, né? Então, complexo. Bem complexo. Bem determinado, bem discricionária essa decisão aqui, né? Porque cada um tem a sua interpretação sagrada. Esse seria o modelo de juiz de Hobbes. Por que seria um modelo de juiz do Hobbes? Porque o Hobbes diz que o soberano é quem coloca a lei e o pior governo. Olha, eu não acho que o Hobbes ia justificar o nazismo, não, pessoal. Estou fazendo um exemplo teórico aqui, de debate teórico, né? Vamos pegar a teoria do Hobbes sem muito cuidado e vamos aplicar ela, né? É isso que eu estou fazendo aqui. O Hobbes era um cara muito mais sensato que isso, né? Ele não ia promover o nazismo, não ia promover genocídio em massa. Mas vamos pegar alguns argumentos aí que poderiam ser usados para inocentar o pessoal, né? O justpositivista ético ou justpositivista ideológico é muito diferente do justpositivista metodológico, né? O justpositivista ético, ele vai dizer, olha, essas pessoas estavam cumprindo as ordens do soberano, que naquela época vinha a ser Adolf Hitler. E até o pior dos estados, a pior das ditaduras é melhor que o caos total. E as pessoas estavam cumprindo ordens, né? As pessoas estavam aplicando a lei e as determinações das autoridades que estavam acima delas. Aqui nós temos o paradigma muito sério que o Hart combate da teoria da ordem, né? De ameaças de um soberano. Se essas pessoas não cumprissem as ordens do soberano, elas iam ser presas ou iam ser prejudicadas. Por isso, essas pessoas agiram bem, agiram de maneira adequada e não merecem ser punidas por estarem agindo de acordo com a lei. Por mais que a lei seja horrível, e eu concorde que essa lei seja nojenta, asquerosa, eu não acho que essas pessoas mereçam ser punidas porque elas estavam cumprindo ordens. As minhas convicções morais não podem me impactar sobre isso, porque se eu fosse aplicar minhas convicções morais, eu ia enforcar elas. E eu acho que as minhas convicções morais não devem prevalecer nesse sentido, e sim a lei à época e a lei ao tempo que as pessoas estavam obedecendo. Esse seria um positivista ideológico ou positivista ético. E o Herbert Hart, num modelo de justpositivista metodológico. Um justpositivista mais sensato. Esse justpositivista vai dizer assim, veja bem, vocês de fato estavam cumprindo as leis da época. Nós tínhamos um sistema jurídico na Alemanha nazista. Era um sistema jurídico nojento? Era. Era um sistema jurídico que gerou matança em massa? Era. Vocês cumpriram as leis? Cumpriram. Vocês estavam obedecendo ordens? Estavam. Isso quer dizer que o que vocês fizeram foi certo? Negativo. O que vocês fizeram foi nojento, abjeto e vulgar. E vocês são criminosos. Vocês estavam inseridos no sistema jurídico? Estavam. Mas isso não justifica o que vocês fizeram. Porque existem valores, existem coisas que são mais importantes que a obediência à lei. Obediência à lei é um princípio moral, né? E a lei tem que ser separada da moralidade para a gente ter mais clareza sobre ela. E a gente tem total clareza de que a lei que vocês estavam obedecendo era a pior lei que já foi feita na história da humanidade e por isso vocês merecem ser penalizados. Vocês estavam agindo conforme o Estado, estavam agindo como agentes, mas isso não justifica as atitudes de vocês. Essa seria a sentença de um justpositivista metodológico como Hart, que era um liberal, e o Kelsen, que era um grande liberal e que combateu os nazistas com a sua teoria, que dizia que o último intérprete da Constituição deveria ser a Suprema Corte e não o senhor Adolf Hitler. E ele teve com Carl Schmitt, que foi o grande jurista do Reich, o debate Schmitt-Kelsen. Inclusive, pretendo fazer um vídeo sobre isso em algum momento. Então, assim, quem diz que o positivismo jurídico legitimou o nazismo não sabe o que é positivismo jurídico, não sabe a diferença entre positivismo jurídico metodológico e ideológico. São coisas muito diferentes que têm mais de 300 anos de diferença
e enfim. Mas vamos a que foi que até então era um grande positivista, era alguém importante no positivismo, e que depois que viu as atrocidades da Alemanha, e esse senhor aqui foi o responsável por gerar muitos problemas na compreensão de algumas pessoas, ele criou uma própria teoria justnaturalista dele, baseada em princípios não religiosos, que dizia que direito extremamente injusto, como o direito dos nazistas, não pode ser considerado direito. Essa é a teoria do Hartbruch. Tem muitas teorias justnaturalistas. O próprio Dworkin pode ser considerado um justnaturalista até certo ponto, mas não é o objetivo central daqui, né? Mas vou apresentar como seria a teoria, como eu interpreto, né? Eu posso estar inclusive errado quanto a isso. Podia vir o Dworkin dizer assim, bah, não tem nada a ver com que eu ia decidir isso. Poderia ter vindo qualquer um dos outros autores aqui dizer não tem nada a ver com o que eu ia decidir nesse caso, mas o que eu estou fazendo é um experimento teórico, né? Mas daí temos aqui o justnaturalista Ronald Dworkin, que acredita em fatos morais, mas que acredita na interpretação das leis, né, que se seguram em princípios de moralidade, princípios, mas não vou me derivar muito sobre isso. De forma geral, o Dworkin dizia assim, olha, o que vocês fizeram vai contra todo e qualquer princípio de respeito às outras pessoas, da liberdade às outras pessoas, vocês promoveram através do Estado o maior massacre da história da humanidade, vocês têm mais é que se lascar mesmo. E é assim que eu interpreto que o Dworkin ia decidir, né? Então aqui, pessoal, acho que consegui ilustrar para vocês qual a história do positivismo, o que significa positivismo. Positivismo não legitimou o nazismo, positivismo é uma teoria do direito analítica, que quer trazer mais determinação e clareza para dentro do direito, dizendo que o direito é um fato social que deriva de uma autoridade e que não pode ser qualquer coisa. Não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Para Dworkin também não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Mas o positivismo jurídico é uma tradição que tem 3 marcas. A teoria das fontes sociais, a teoria da separação entre direito e moral e a teoria da discricionariedade quando na zona de penumbra. Bom, com isso eu dou por encerrado, né? Assim, as minhas explicações gerais. Eu deixei aqui o meu e-mail, caso alguém queira me submeter uma dúvida, e também vou deixar nos comentários aqui embaixo meu Instagram, junto com os outros textos que eu referi durante as explicações. Se alguém realmente assistiu até aqui, eu agradeço bastante pela audiência. Me acompanhe no meu Instagram, Just Filosofia, e no Instagram do Dasein. Estamos promovendo vários eventos sobre essas temáticas. Positivismo jurídico, teoria do direito, por que a teoria do direito importa. Enfim, agradeço demais e creio que voltaremos em breve com mais vídeos. Um forte abraço.